Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Mentes em Evidência, o podcast que faz você pensar e repensar a sua vida. E nós vamos falar hoje de um tema bem curioso: ansiedade, impulsividade, déficit de atenção, hiperatividade. Alguma dessas palavras lhe são familiar ou são familiar de alguém que você conhece? Pois é. E para falar sobre esse tema, TDAH e ansiedade, eu trouxe aqui uma psicóloga, Maria Helena Sodré, que é especialista em análise do comportamento e também em terapia da aceitação e compromisso, ciência baseada em evidência, psicologia baseada em evidência, para trazer para você esse tema tão curioso. Maria Helena, fique à vontade para você se apresentar, para você falar um pouquinho de você, do seu trabalho, né, como psicóloga, para o nosso público te conhecer, apesar que você já esteve aqui com a gente outras vezes. Verdade, Cleide. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação, né, a gente estar falando do que a gente ama. E estar nesse lugar é muito importante para mim, como profissional, para você, né, por ser sua convidada, e para quem está nos ouvindo, porque é uma oportunidade de levar conhecimento, tirar dúvidas, né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Então, já estou há mais de 15 anos, né, na psicologia, atuando na clínica, passei por diversas áreas também, escolar, né, empresarial, social, e agora estou me dedicando aos estudos clínicos, né, da psicologia baseada em evidência. E estou, assim, encantada pela terapia de aceitação e compromisso. Eu vejo que é uma abordagem muito importante, né, dentro das terapias contextuais, da terceira onda, e que tem todo o intuito, né, de trabalhar com mais características voltadas para a aceitação, não no sentido de acomodação, mas no sentido de abrir-se para as suas emoções, abrir para ouvir, né, o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo. Então, dar essa abertura faz com que também a gente consiga acessar, né, o nosso cliente, o nosso paciente, e a gente também, junto com ele ali, caminhar livremente, para não brigar com as emoções, né? Isso é fantástico, né? Eu acho que é fundamental a gente trabalhar isso. Não brigue com a sua emoção. Faça dessa emoção a sua companheira, a sua parceira, mas no sentido de te levar adiante, de te levar à realização de sonhos, de objetivos, porque ela está ali por alguma razão, né? E a gente precisa descobrir que razão é essa para eu saber como intervir. Então, é maravilhoso estar aqui. Muito obrigada. Vamos falar de TDAH e de ansiedade. Muito bom te receber. E, gente, já vai deixando o seu like aí, tá? Não esquece, porque esse like ele é poderoso, né? É um comportamento aí assertivo que nos reforça a estar aqui, né, Maria Helena? Isso. E também você já pode encaminhar esse podcast para outras pessoas. Pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, que nós vamos te responder. Tá? Se não responder agora, assim que a gente puder, nós vamos responder lá no chat para você também, tá bom? E pode mandar também aqui para o treinamento, né, Cleide? Para o treinando, né? Para o treinando para a vida, por quê? Envia no direct, né? Isso. A gente traz a resposta também nos stories, né? Que está sempre aí postando. Nos shorts, curte lá o Instagram também do Treinando para a Vida. Isso aí, muito bom. Então, Maria Helena, vamos falar um pouquinho sobre o que é TDAH, como que ele se manifesta, né? Porque eu falei que a gente vai trazer aí essa perspectiva, né? Fazendo esse link entre TDAH e ansiedade. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre TDAH. É importante, Cleide, antes da gente explicar, né? Trazer aí o que é o TDAH, a gente desmistificar um pouquinho a palavra transtorno, né? Sim. O transtorno normalmente deixa as pessoas assim, um pouco assustadas, né? Então, vamos desmistificar um pouquinho o que é o transtorno, né? Transtorno não é doença, né? A gente sabe disso, e é uma condição. É uma condição a qual eu estou inserida e preciso saber manejar essa condição. Então, o transtorno de déficit de atenção e
com ou sem hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma condição que houve ali, em determinado momento, eu diria que um caminho, né, diferente no nosso cérebro, especificamente nas funções executivas, né, no lobo frontal. Então, assim, é uma característica, e esse transtorno ele traz características como a desatenção, a impulsividade, né, e a hiperatividade. Como que a gente vai trabalhar, identificar isso, né, nossa família ou conosco mesmo? Eu falo que a desatenção ela é caracterizada ali por uma dificuldade de foco, mas, na verdade, que a pessoa ela está focada, né, em determinado assunto, ou em determinada situação, focada com um hiperfoco ali. Então, ela fica... É como se ela não prestasse atenção. A gente tem várias atenções, né? Então, é como se ela não conseguisse prestar atenção em nuances diferentes no mesmo ambiente. Então, por exemplo, né, a pessoa está muito atenta a determinada situação e desatenta ao que está acontecendo em volta. Sim. Né? Então, tem essa característica que as pessoas falam que não consegue focar. Na verdade, ela está muito focada, e, às vezes, até nos próprios pensamentos. É o que mais acontece, né? Exatamente. Esse hiperfoco nos pensamentos. Nos próprios pensamentos, no que está acontecendo ali. Então, às vezes, a pessoa está falando e ela está olhando para a pessoa, mas não está entendendo o que ela está... Não consegue, né, assimilar o que está sendo falado ali. Por quê? Porque está voltada para si, focada nos pensamentos ali. Ou em determinado objeto, em determinada figura, né? Sim. Às vezes, ela né? passa de um foco para o outro com muita facilidade. Sim, né? sim. Então, tem essa característica. E é comum, né, Maria Helena? Às vezes a pessoa ela chega com uma queixa de que ela está com problema de memória, que ela está esquecendo muito, que ela perde a chave, ela perde o telefone, ela esquece isso, esquece aquilo. E esses esquecimentos, essas perdas, essa questão... Muitas vezes, eu acho quase 100%, quando é TDAH, não tem a ver com memória, né? Exatamente. Né? Não tem essa questão aí de falha na memória, né? Mas é falha na atenção ali, porque fica uma atenção muito distribuída. Sim. Né? E essa atenção, a pessoa volta, se ela não tiver uma habilidade ou um treino para ela lidar com isso, então, assim, né, ela coloca a chave em um lugar e esquece, coloca um objeto, ou, às vezes, até mesmo, né, leituras, textos. Né? Ou, às vezes, a gente está conversando aqui, se alguém estiver nos assistindo, né, está ouvindo e, de repente, já... O que eles falaram mesmo? Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. E por isso que é importante a gente falar, desmistificar e a pessoa buscar ajuda, né, Cleide? Sim, e esses treinos, né, que você falou, muito importante, são técnicas, manejos, né, que na psicoterapia é aprendida, né? A gente tem aí um treino específico para isso, para ajudar essa pessoa, para facilitar a vida dela, né? Porque quando a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento, isso vai acompanhar ela a vida fora. A vida toda. É uma condição humana, uma condição daquela pessoa humana. É uma característica dela. Isso. Então, ela precisa identificar qual que é a característica mais acentuada, se é a desatenção, se é a hiperatividade, se é a impulsividade, né, para ela saber manejar aquilo ali. Sim. E quando a gente fala de transtorno, é porque causa algum prejuízo, né? Sim, sim. Então, traz prejuízos na vida, no dia a dia. Eu gosto muito, Maria Helena, não sei se você já ouviu esse exemplo, para poder a gente falar o que é transtorno, da gente falar quando você vai fazer uma viagem, né, de avião, e, de repente, a sua mala desvia. Ela não chega junto com você no lugar Adoro que tem esse que chegar. exemplo. Né? E aí isso te causa um
transtorno, né? A gente É. fala, nossa, tive um transtorno nessa viagem, minha mala não chegou. E aí é o que você falou, você vai ter prejuízos, né? Você vai ter uma condição diferente. Prejuízo de tempo, tempo, né? às Prejuízo no sentido de atrasar, porque você vai ter que entrar em contato com uma pessoa, com outra. Você vai ter que buscar uma desgaste. outra forma Para essa mala chegar. para essa mala chegar até você. Ela vai exatamente. chegar, mas ela vai passar por um transtorno, um desvio. Um desvio de rota. Um desvio de rota, exatamente. Então, é isso que acontece, né? Quando a gente fala de transtorno, é porque a pessoa ela tem um desvio de rota aí, que causa algum prejuízo para ela, mas que é possível essa mala chegar, né? Exatamente. E é possível também cuidar para que esse desvio seja menor, né? Que esses prejuízos sejam menores. E assim, no nosso dia a dia, né, Cleide, vamos pensar. Você, no seu dia, né, a Cleide acordou, organizou o dia dela, foi tudo mil maravilhas. Na hora dela sair do espaço, liga a chave, o carro não pega. Então, se a pessoa não tiver um manejo dessa situação, é como se o dia dela não funcionasse. Foi péssimo. Sim. Né? Um transtorno. Foi ligar a chave no carro e o carro não pegou. Então, a pessoa, se ela não trabalha isso, se ela não identifica qual que é, né, a sua fragilidade, que ponto que é, ela xinga, ela briga, ela bate no carro, ela vai, né, liga para alguém, já xinga todo mundo. Então, assim, precisa se identificar, né, a pessoa e procurar ajuda. Sim. Porque aconteceu um transtorno naquele momento. Quando a pessoa não tem essa habilidade, é como se o dia dela fosse péssimo. Já esquece que foi um dia maravilhoso, que teve sucesso, que teve, né, que produziu, que trabalhou, que teve resultados. Por uma situação, joga tudo a perder. Acaba sendo uma desregulação também, né? Exatamente. Emocional. De não saber lidar com a frustração, né? Então, assim, um trabalho que a gente sempre faz na clínica, principalmente para quem tem um déficit de atenção com hiperatividade, é o manejo da regulação emocional. Sim, né? sim. Porque, além das técnicas para habilidades comportamentais em diferentes ambientes, família, trabalho, né, do seu dia a dia, a gente precisa trabalhar a regulação emocional, porque, do nada, a emoção, né, ela muda. Sim. Então, esse transtorno ele é muito comum, né, junto com algum outro transtorno também. Porque, né, características do TDAH você vai encontrar em quem tem transtornos diferentes do humor, por exemplo, o afetivo bipolar, né, a própria transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Né? Então, a gente vai encontrar características. Então, é o manejo mesmo, saber manejar essa situação. A gente falou da desatenção. A impulsividade é uma outra característica, né? Esse, por exemplo, né? Tá juntinho ali. Comportamentos impulsivos. O carro estragou, então já tem um comportamento agressivo. Às vezes vou bater, às vezes vou, né, ter uma dificuldade até de pedir um socorro, de ligar para pedir um socorro. As relações ficam muito fragilizadas, né? Porque a pessoa ela tem dificuldade de ouvir, né? Ela tem essa questão, né, do silêncio, de ouvir. Ela quer, às vezes, adiantar a fala do outro. Atropela, né, o outro que está falando. Então, né, tem aí também muitos conflitos de relações. Né? E aí tem comportamentos também impulsivos, né? Por causa dessa impulsividade, no sentido de alimentação, né? Exatamente. A compulsão alimentar pode, né, ocorrer ali, né, as questões também de os aditivos, né? Isso, que vai a dependência química, a compulsão por diferentes comportamentos compulsivos. Então, aí vai a dependência, né, de drogas, lícitas ou ilícitas, porque fica, né, é uma forma da pessoa buscar uma solução para aquela angústia ali imediata ali, que é a questão a busca por dopamina, né, o tempo todo. O tempo todo, né? Então, e aí vem em diversas áreas, né? Você falou. Por exemplo, comportamentos abusivos em relação ao álcool, às drogas, em relação ao sexo, né? Compras. Tem também em relação a
a questão do próprio de respeitar as leis. Então, assim, a infração, sim. ela também, né? Ela é muito ali recorrente, né? Sim, sim. Infração de trânsito, infração de regras no trabalho, tem dificuldade de lidar com regras. Verdade. Né? Então, também tem essa questão ali que pode trazer prejuízos, né, para a pessoa. Dificuldade com os limites, né? Exatamente. Então, eu preciso orientar isso aí. Né? Sim. E é coisa, Cleide, que a medicação ela não vai lidar com isso. É verdade. Né? A medicação vai ajudar em relação aos sintomas, né, no sentido de dar uma proteção para que a pessoa consiga elaborar quais são os comportamentos, o que ela pode aprender. Porque talvez ela tenha dificuldade ali em lidar com a elaboração dessa aprendizagem de novos comportamentos. Então, a medicação ajuda, mas ela não ensina. Né? Não resolve, a questão quando é criança, por exemplo. Então, mesmo a criança que está ali, tudo certinho, tomando a medicação, ela precisa de um treino das habilidades, né, que ela necessita diante dos diferentes ambientes que ela circula. E quando você falou do treino de habilidades, eu até lembrei da importância, né, no TDAH também, desse treino de habilidades sociais mesmo, né? Exatamente. De relacionamento, sim. Por causa dessa questão da impulsividade, às vezes ele grita, agride, fala alto, né, interrompe o outro. Então, ele precisa saber, né, esse limite também nas relações. Sim. E aí é o treino de habilidades sociais, né, que vai Exatamente. fazer esse papel aí. E essas relações, a gente já começa a trabalhar isso. Primeiro, a pessoa identificar. Né? Sim. Até quando criança, identificar as emoções, o que ela está sentindo, como que ela está sentindo ali, e o adulto também. E, a partir daí, trazer esse treinamento para as relações. Quando eu atendo o adulto, às vezes eu peço autorização para trazer um adulto mais próximo da pessoa, né, para a gente estar explicando e estar ali ajudando essa habilidade de relacionar. É preciso, né? É necessário. Porque só o paciente ali, ele vai aprender, mas o outro não está entendendo. Sim. O outro, né, o mais próximo dele, não vai... Até para ajudá-lo, né? Ajudar no campo familiar, né? E aí, quando ele tem uma pessoa treinada também dentro de casa, o que ele vai fazer? Essa pessoa vai ajudar ele para que ele também treine novas habilidades em outros ambientes. Essa pessoa vai ser um reforçador para ele diante ali né, de outras áreas que ele vai circular. Então, é muito importante esse treino. Verdade. Maria Helena, e a hiperatividade? Muitas pessoas acreditam, né, no senso comum aí, e comentam, às vezes, até em outros ambientes, a gente vê pessoas falando que a hiperatividade não existe em adultos. É só criança que é hiperativa, porque pula, sobe, desce. Isso é verdade ou mentira? Como é um transtorno para a vida, né? Então, a gente tem... para a vida, né? A gente não tem como deixar aqui do ladinho e caminhar sem ele, não. Então, assim, a hiperatividade ela é caracterizada pela movimentação física, pelo corpo. Então, aquela criança, né, que movimenta, que corre, que pula, que está ali, é como se fosse ali um mecanismo dele, né, de se expressar. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? Educar. Né? Qual que é o momento, o local que pode pular, que pode brincar. Então, por isso, quem está acompanhando precisa ter esse cuidado. E o adulto também, né? O adulto também tem esse corpo, e o corpo, ele movimenta, ele fala. Sim, sim. Né? Então, às vezes, até os tiques também é um movimento, né? E eu acho as pernas ansiosas, né? Isso mesmo, as pernas. Às vezes, a pessoa não consegue ficar sentada numa reunião, né? Exatamente. Ela levanta, ela vai lá fora, ela vai no banheiro. Né? Ela senta, ela levanta, fica um pouquinho em pé. Aí, assim, ela fica um pouquinho, daí a pouco ela já muda. Muda de cadeira, muda de posição, né? Circula. Então, ela tem essa dificuldade mesmo. Então, a hiperatividade é caracterizada por esse movimento corpóreo, físico mesmo. E eu, assim, né? Eu falo que eu tenho uns traços aí de TDAH. Eu percebo, eu estou fazendo uma live, eu mudo de posição, eu viro, eu mexo, porque eu não consigo ficar quietinha, igual muita gente fica, assim. Por muito tempo, né? A gente até fica, mas o tempo, ele é menor. Sim, ele é menor. Sim. E aí você necessita desse movimento.
Parece que o corpo pede, né? Pede, pede. O corpo é uma forma dele comunicar. Então, assim, ele está comunicando ali que tem alguma coisa que não está legal. E aí movimenta um pouquinho, melhora, depois tem que fazer outro movimento. Outro movimento, você sente um desconforto, né? Às vezes até ficar. o balançar da perna, Da né? O bater o perna. pé. Tem gente que bate às o tempo vezes, todo. né? A mão, ou está segurando algum objeto, passa para outro objeto. Então, assim, são recursos, Cleide, que são comportamentos, na verdade, que a gente pode trabalhar isso tudo, né? Dentro da clínica, no processo terapêutico. E a pessoa vai aprender a usar esses comportamentos, essas características a favor dele. Sim. Né? Uma pessoa que movimenta muito, uma pessoa que tem essa característica como, né, que está ali predominante, ela vai usar isso a favor dela. Sim. Então, a gente, né, vamos ver quais são suas habilidades, né, onde você está trabalhando, qual que é o setor. De repente, a pessoa muda de setor, opa, tá, melhorou. Faz uma adequação laboral, né? E até a mudança de mesa, né? A questão da cadeira, uma cadeira que tem um pouco mais de movimento, se ela gosta de movimentar. Porque se ela tem aquela cadeira muito rígida para trabalhar, né? Sim. E ela precisa desse movimento, então ela vai sentir mais. Então, às vezes, uma mudança da cadeira ali já vai dar uma ajuda bastante. Interessante. Né? E tudo isso é proporcionado, né, através desse processo que é o autoconhecimento, né? Isso. A base é o autoconhecimento. A base de todo o tratamento, principalmente quando a gente está falando de questões subjetivas do ser humano, é o autoconhecimento. Eu preciso buscar, né, como que eu lido no mundo, como que eu vivo, o que eu gosto, o que é legal para mim, o que não é, né? E sem julgamento, porque às vezes a pessoa, por isso que, né, no processo terapêutico ela vai livre, né? Ela precisa se apresentar ali disposta a entender, porque às vezes a pessoa não aceita também. Aí entra a sua abordagem aí, né, da aceitação. Da aceitação. Mas não, eu não, né? Então, assim, tem essa questão, onde a gente vai trabalhar a abertura dos sentimentos, das emoções e dos comportamentos. Diminuindo aí a autocobrança, né? Com a autocrítica certeza, com e aumentando a autocompaixão. A autocompaixão, a autoconfiança. Né? A gente vai trabalhando isso tudo aí. Sim. Porque a gente precisa... Né, se a gente não se aceitar, a gente não vai ficar bem em lugar nenhum. Sim. Verdade. Não adianta eu mudar de emprego, não adianta eu mudar de família, casar de novo, né, separar. Não vai. Eu preciso me aceitar, né, com as minhas fragilidades e com as minhas potencialidades. Porque só assim eu vou me encontrar e vou poder encontrar o outro, né, estar bem para encontrar o outro. Hoje mesmo eu trabalhei uma questão muito interessante com uma pessoa que ela falou para mim anteriormente que a mãe falou isso, aquilo com ela, e ela chorou, e ela se emocionou, e ela achou um absurdo a mãe falar aquilo. E aí ela falou com a mãe que a mãe não tinha direito de falar aquilo, porque ela já tinha mudado, porque ela isso, aquilo outro. Aí eu escutei, foi mais uma questão que ela precisava da escuta, né, naquele momento. Ela precisava colocar aquilo para fora. E se emocionou e tudo mais. Aí, agora, ela veio e falou comigo assim, porque eu estava pensando que eu preciso perceber o que eu já evoluí, o que aconteceu, que eu já mudei, bababá. Tudo que ela falou com a mãe, ela estava falando que ela precisava fazer, né? Aí eu deixei ela finalizar e trouxe. Falei, você lembra que semana passada você falou que sua mãe precisava fazer isso, isso e isso? Então, que bom que você chegou à conclusão que quem precisa se aceitar primeiro é você. Porque se você estiver em paz com você, se você estiver se aceitando, você não vai importar tanto com a opinião, mesmo que seja da sua mãe. Né? Exatamente. Porque você tem consciência de quem você é. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas se ofendem tanto porque não têm consciência de quem são ou porque não aceitam quem são. Exatamente. Vai contra, né, aquele ideal de ser. Sim, né? Sim. Às vezes a pessoa se coloca num lugar e quando o outro fala, ela vai contra esse ideal que ela criou ali. Então, buscar se conhecer é fundamental. E valorizar, né, a sua história.
Porque a gente precisa valorizar a nossa história, né? Verdade. Onde que eu nasci, quem é a minha família, né? E a partir daí eu vou descobrindo o que eu gosto, quais são as características que eu trouxe dessa história, que eu quero continuar com ela, e aquela que eu preciso mudar, né? Não é porque a gente teve uma situação ou viveu uma situação que nos trouxe dor, nos trouxe algum conflito, que a gente precisa, não, né, eu vou seguir, eu nasci assim, né, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Então, a gente precisa se abrir para isso. E vamos lá para o nosso outro tópico, né? Com relação à ansiedade. Como que você percebe isso, né? O TDAH muitas vezes vem com essa comorbidade da ansiedade. Fala um pouquinho sobre essa ansiedade, o que acontece aí com as pessoas que trazem, né, o transtorno mesmo de ansiedade generalizada. Então, é algo assim bastante comum, né, a gente ouvir as pessoas falando que eu estou com ansiedade, eu tenho ansiedade, né? E é importante a gente entender que o próprio transtorno ele gera situações, né, que vai causar uma ansiedade, né? Mas o transtorno de ansiedade generalizada ele é caracterizado por medo do futuro. Então, assim, eu estou sempre pensando em coisas que possam acontecer. Então, assim, e a ansiedade que a gente vivencia, né, junto com o TDAH, é uma ansiedade, é mais uma impulsividade. É aquela ansiedade por resolver as coisas no imediato, né, imediatamente, não ter tempo de processar, de elaborar, de encontrar uma solução. Então, essa ansiedade, ela não é o transtorno de ansiedade, ela pode se tornar um transtorno se eu não cuidar do meu TDAH. Né? Olha só que interessante. Se eu não cuido do transtorno de hiperatividade, né, de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, eu posso desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Porque aí eu vou estar pensando muito nesse lá na frente, o que vai acontecer, com medo, né, do futuro. E esse medo, né, recorrente, aí a gente sabe, tem todos os critérios, então eu preciso cuidar dessa ansiedade imediata, que é a característica da impulsividade. Sim. Então, um paciente, né, que é impulsivo, ele acaba, né, ansioso, dando uma má resposta, atropelando uma pessoa, passando no sinal do trânsito. Então, olha só. Porque ele não consegue esperar. Não consegue esperar. Né? Sim. E aí ele fala, não, eu tenho ansiedade. Será que tem ansiedade? É o transtorno de ansiedade? Ou será que é o imediatismo? Né? Ou se é essa impulsividade, né, caracterizada pelo transtorno de déficit de atenção, e aí leva ele a agir, né, por desenvolver aquela ansiedade para resolver o problema, aí ele age de uma forma, às vezes, que vai trazer um outro problema maior. Então, eu preciso cuidar e primeiro, né, fazer o diagnóstico, fazer uma avaliação, sim. buscar as informações para a gente saber. E quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ter características ali, uma desatenção, né? Sim. Às vezes mesmo a questão da hiperatividade, né? Ô, Por estar com o transtorno de ansiedade, sim, ele pode ficar um pouco, né, hiperativo. Então, tem essa... Tem esse nuance aí entre as duas coisas. Isso. E por isso que é importante, quando a pessoa busca um tratamento, ela saber que profissional que ela está buscando. Exatamente. Tem que ser um profissional que entenda disso. Exatamente. Né? Que seja baseado na ciência, nas evidências, né? Que consiga estar atualizado. Porque olha só que perigo que é. Porque a gente escuta muito isso. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Mas será que tem mesmo?
Pois, né? Porque, às vezes, é o que você Às falou. vezes, é um transtorno de ansiedade generalizada que está tendo essas características aí de desatenção e por de causa dos hiperatividade. pensamentos. Isso, Né? exatamente. Que na ansiedade... E por que é, né, é importante esse diálogo, essa conversa? Fazer a diferenciação. E fazer a gente, né, fazer essa diferenciação. E a gente que tem, né, o psicólogo tem um diálogo com o psiquiatra também nesse sentido, porque a medicação de às vezes, não vai ser a medicação do outro. Às vezes até piora a outra condição. Até piora, né? Sim. Então, a gente precisa ter esse todo o trabalho, né? Da psicopatologia, da psiquiatria, né? da avaliação. Então, tem todo um trabalho conjunto. Trabalhando em conjunto. Porque se eu estou tomando uma medicação para o transtorno de ansiedade, mas talvez eu tenha o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu preciso, né, ver ali direitinho para eu tomar a medicação correta, fazer o treino comportamental, né, para desenvolver habilidades, trabalhar a regulação emocional, e aí sim eu vou conseguir ter uma vida, né, com uma qualidade de vida maior. E assim, ontem mesmo eu estava fazendo uma aula de atualização, né? E assim, uma das coisas que foi falado muito lá, né, dessa nossa responsabilidade enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, por quê? Porque a gente precisa, né, nessa responsabilidade, ter uma ética, né? A gente precisa ter cuidado, esse cuidado, ter esse dentro cuidado. da ética e prezar por essa questão dos princípios mesmo éticos, né? Daquilo que é benéfico, daquilo que não é, né? Daquilo que é verdadeiro e que não é para aquela pessoa. E aí a gente vê, né, até mesmo essa questão do custo, que às vezes a pessoa tem um investimento, não só financeiro, mas de tempo, de anos e anos, num processo de terapia, e aquilo não está beneficiando aquela pessoa. E aí muita gente tem um conceito, às vezes, que eu falo que é distorcido, né? Falar assim, não está fazendo bem, não está fazendo bem, mas mal também não. Não tem problema ele ir lá e ficar fazendo terapia toda a vida e não ter um resultado. Tem sim. Isso chama iatrogenia, né? Na ciência. É quando você oferece um tratamento que é inadequado para uma determinada pessoa, seja no campo da saúde mental ou da saúde, né, física, e aquilo ali vai trazendo prejuízo, porque, igual você falou, se você não trata o TDAH e tem ansiedade, pode virar um transtorno de ansiedade. Exatamente. Aí você, daqui a pouco, tem 2 transtornos. Né? E aí você vai sem entender, continua sem entender. Sim, né? sim. Vai desenvolvendo. Eu diria que os prejuízos eles vão, né, aumentando e não está fazendo o tratamento correto. Então, a gente precisa ter esse olhar. E principalmente, né, eu peço uma atenção até que especial para a família, porque é muito importante. A família, normalmente, sofre muito, né, com uma pessoa que tem... Assim, eu diria que todos nós sofremos psiquicamente falando, né? Todos nós temos um sofrimento psíquico. Mas, quando uma pessoa tem um transtorno diagnosticado e tudo certinho, a gente precisa entender desse transtorno. Porque, às vezes, eu quero só extinguir o sintoma. Né? Então, às vezes, vamos supor, né, no caso de adulto, a gente está falando de adultos. O meu marido tem déficit de atenção com hiperatividade. Você precisa ir ao psiquiatra e tomar medicação. A medicação, ela não vai sozinha fazer o trabalho que precisa ser feito. Claro. Né? Eu preciso trabalhar as minhas emoções, os meus sentimentos, as dificuldades que eu tenho em lidar com aquilo ali. E o seu parceiro, a sua parceira, precisa entender isso. Senão vai gerar conflitos, e é bastante comum. Pessoas com transtorno de déficit de atenção ou autismo, né, do espectro autista também,
ter essas dificuldades Claro. em relacionar. Então, assim, tá num relacionamento, depois passa para outro. É muito comum, né? O índice de divórcios de pessoas com déficit de atenção é gigante, né? Sim, Porque justamente cai nisso daí. Às vezes o parceiro não entende, não compreende, não sabe o que é. E aí, quando você tem um profissional que trabalha isso, ele vai não só o trabalhar, cliente, né? Trabalha a família trabalha também, entende? também a família, né? Ajuda nesse processo aí que a família compreenda, faz uma psicoeducação. O resultado é outro, É né? outro, é outro. Então, e a gente precisa entender por quê. Eu vi uma live de um profissional, de um psiquiatra, e ele contou um relato, né? Eu achei bastante interessante. Um relato da paciente dele, que chegou encaminhado de um outro profissional, e aí falou que o filho dela melhorou muito com uma medicação, mas que ela continuava tendo dificuldade com ele. Então, ela foi Sim. procurar um outro profissional para ver o que o outro profissional faria. Aí o profissional, não, a medicação está correta, né, e tudo, mas o que acontecia? O menino sempre fazia pirraça, né, na hora de ir embora da escolinha de futebol. Ele sempre fazia, tinha um comportamento lá inadequado, e aí a mãe não conseguia lidar com aquilo e tal, levou o psiquiatra passou a medicação. E aí ela ficou só com a medicação. Ela falou assim, ele até melhorou, doutor. Ele entrava no carro, depois de muito chorar e muito, né, fazer ter os comportamentos dele lá, e ele dormia. Aí ele melhorou um pouquinho, ele dormia. Né? Mas, assim, não, todo dia, na hora de sair da escolinha, ele continua tendo esse comportamento na hora de sair. Mas melhorou um pouquinho, porque antes ele ficava dentro do carro batendo as pernas, batendo na minha poltrona, que eu estava dirigindo. Sim. Aí ele explicou para ela, né, que o remédio sozinho não ia fazer o efeito, ele precisava de terapia. Porque ele dormia porque era o efeito do remédio. Ui. Né? Então, é como se ele tivesse dopado, né? Relaxava e dormia. Sim. Mas ele não estava aprendendo que chegou a hora de ir embora, tem que ir embora, não pode ficar. Né? Tem a hora do parquinho, tem a hora da televisão, tem a hora do celular. Então, olha o que está acontecendo. Né? Verdade. As pessoas não estão entendendo, só querem né? E reeducando aí esses comportamentos. Acaba caindo nessa coisa também do imediatismo, né? Exatamente. As respostas imediatas. Impulsividade que vive hoje a sociedade, né? Nós vivemos nesse contexto da impulsividade de respostas, né? Querendo soluções imediatas. Né? E não é um processo. E a pessoa não quer passar pelo processo. E aí, quando né, na vida adulta, vai ter os mesmos problemas nos relacionamentos. Principalmente o afetivo, que é a convivência mais íntima, né? Claro. No trabalho, você tem um ponto aqui ou ali para organizar, mas a convivência afetiva íntima é onde gera ali tem os maiores conflitos. E outra coisa, né, Maria Helena, que eu percebo assim também, da importância desse TDAH ser tratado, ser trabalhado, né, na infância ou na vida adulta. Assim que descoberto. Assim que descoberto, ser tratado, é por causa também dos riscos da depressão. Sim. Porque assim como ele tem risco de um transtorno de ansiedade, ele tem risco também de uma depressão. Exatamente. Né? Por causa das tentativas, né? Da incompreensão das pessoas, do insucesso em muitas coisas, porque às vezes ele não consegue concluir por causa dessa impulsividade, até mesmo a questão da vida acadêmica e profissional, às vezes são prejudicadas pela desatenção, pela impulsividade. Exatamente. E aí começa a criar aquelas crenças. Ele começa a se afastar, né, Cleide? Eu não tenho sucesso, eu não dou conta, né? Eu não consigo. Aí ele começa a se afastar. Sim. E aí corre, né, esse risco aí também de desenvolver um transtorno depressivo. Isso. Então, tem que ter esse olhar, né, muito cuidadoso, né, com muita atenção, ter paciência, porque as coisas não se resolvem nem assim rapidamente. Tem que ter esse carinho aí mesmo, esse olhar, né, que eu falo que nós profissionais, né, a nossa missão é essa, levar informação, contribuir com a sociedade para ela se informar e para ela buscar ajuda. E todos nós precisamos de ajuda.
É importante reconhecer isso, né? Isso Essa aí. humildade aí de reconhecer que a gente precisa, em momentos diferentes, né? Em propostas diferentes. Diferentes, né? Diferentes situações, Sim. a gente está ali precisando um do outro. Nós somos seres em relação, então a gente... Verdade. Maria Helena, eu até pensei aqui também que nós falamos muito dessa questão de trabalhar, né? As dificuldades, de treinar, de manejar essas emoções. Mas eu fiquei pensando que uma pessoa que traz aí esse transtorno, né, do TDAH, ela é uma pessoa também rica em habilidades. Muitas, 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 muitas. Eu diria que, pelo potencial que ela tem, né, de resolução de problema, ela não sabe manejar isso, né, mas é uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente. Basta ela entender, ela gostar, porque, né, isso vale para todos nós. Mas quem é diagnosticado com esse transtorno, né, ela tem áreas, né, do cérebro muito bem desenvolvida, então ela tem um potencial enorme, gigantesco, para criar. A né, criatividade é altíssima, né? altíssima, Tanto para altíssima. criar coisas, né, no sentido assim, arte, essas coisas, quanto criar soluções, né? Sim, sim. Então ele tem por si só, né, uma característica muito habilidosa que é de resolver problemas. Agora ele precisa entender qual área que ele, né, se Vai aplicar desenvolve isso. melhor. Se é nas artes, se é na área acadêmica, né? De Na escrita, por tecnologia, exemplo. né? Né? Na escrita, por exemplo, na tecnologia. Então, ele precisa encontrar aí qual que é a habilidade que ele tem, que está ali escondidinha, né? Que ele não está Sim. sabendo lidar com ela, e desenvolver. Então, assim, eu muita acompanho também um paciente já há algum tempo, chegou, ele estava saindo do ensino médio. Isso. Estava saindo do ensino médio. Ele já está indo para o doutorado. Olha só. E achava que não tinha potencial. Quando ele estava saindo do ensino médio, que estava indo para a faculdade, ele estava na dúvida qual carreira seguir. Né? Aí a gente encontrou foi muito bacana, né? Porque não, desculpa, ele estava na faculdade. Ele já estava na faculdade, ele estava iniciando o estágio, mas ele estava com essa dúvida, né? Será que vai dar conta? E aí a gente, né, foi trabalhando, e ao longo da história, assim, na última sessão, ele falou assim que se descobriu o caminho dele, que é a área acadêmica de pesquisa. Só, que bacana. Então ele já está indo para o doutorado. Olha que bacana. Muito bacana. Né? E você vê brilho no olhar, você vê encanto, você vê ele fez o mestrado, terminou o mestrado dele, então cada encanto, é muito bacana. Então assim, é acompanhar, sabe? Sim. E aí sim. você pega a criança ou pega o adulto, você vai, não tem. Né? Não tem, E não tem essa questão também. É tarde demais, isso não existe, né? Não existe, né? Sempre é tempo. Eu falo que sempre é tempo de você ter qualidade de vida. Com certeza. Né? De você pensar e repensar a sua vida, né? E trazer aí o que você precisa de melhor, né? E para você e para a sociedade, porque um adulto saudável, né, vai ser muito bom para ele, mas vai ser muito bom para todos nós, né? A cada pessoa saudável aí que a gente encontra. Nossa, Maria Helena, está fantástico o nosso bate-papo. Queria agora ver com você se tem alguma estratégia, né, além do que a gente já falou aqui, alguma técnica mesmo, que a pessoa que já sabe que ela tem um diagnóstico, ou já sabe que ela tem essa dificuldade, que pode ajudar essa pessoa com déficit de atenção? Assim, existem várias técnicas, né? A gente vai falar a mais comum porque cada um, por exemplo, né, hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente e ela falou assim que não dá conta de meditar, não dá conta de relaxar, não dá, né? Sim. Então, assim, a técnica vai variar de paciente para paciente, né? Claro. Porque aí a gente tem essa escuta aí qualificada para encaminhar. Mas a gente sabe muito, né, sobre o sucesso que tem sido os resultados do mindfulness, né? Em diferentes transtornos, mas ele tem tido aí excelentes resultados na pesquisa de que essa técnica da atenção plena no momento presente
ela é muito importante para qualquer pessoa. Sim. Então, né, independente do diagnóstico, mas mais especificamente para o TDAH, ter esse cuidado, né, de perceber que está começando a fugir ali, a desviar a rota, foco, né? perceber. O primeiro passo é perceber. Sim. Percebeu, né? Ok, ótimo, percebi, agora o que eu faço? Vou usar uma estratégia. Normalmente, a gente precisa de um segundo estímulo. Né? Então, por exemplo, está querendo concentrar mais numa leitura, num trabalho, numa pesquisa, pode usar a música, por exemplo, para ser aquele estímulo de fundo ali, para você conseguir o resultado que você quer. Né? Fazer pausas também durante o seu trabalho, durante o seu estudo. Né? Então, faz uma pausa. Você estudou, se você aguentou ficar concentrado 15 minutos, 5 minutos, vai depender de cada pessoa. Sim, tem gente que fica sim. 5. Né? Mais que 5 já não dá conta. Tem gente que fica 10, tem gente que fica 30. Consegue ficar até 30. Então, você vai avaliar quanto tempo você consegue, né, estar estudando e estar absorvendo o conteúdo. Percebeu o tempo? Pode colocar até um cronômetro. Da agora para frente, eu estou me dispersando. Sai um minutinho, toma uma água, respira, né? Volta para o seu estado emocional, né? De relaxamento e de conquista, porque eu estou estudando, eu quero conquistar algo. Então, você volta para esse estado. Verdade. E aí você vai perceber também quanto tempo que você precisa para voltar ao seu estado inicial. De concentração, de trabalho. Então, vamos supor que você consegue ficar com 5 minutos de relaxamento, de sair, tomar uma aguinha, você fica bem, aí você volta. Aí você já... Opa, eu funciono assim. Eu trabalho 30, preciso de 5. Né? Tem gente que trabalha 15, precisa de 10 para começar. Ok, tudo bem. A gente não está aqui para culpar ninguém, cada um tem o seu ritmo, e aí você vai melhorando. Ótimo. Então, tem essas pequenas pausas que a gente pode fazer. Nas atividades em casa também, né, a gente pode dividir. Eu quero arrumar o guarda-roupa. Ninguém vai conseguir arrumar o guarda-roupa. Vamos dividir, vamos arrumar uma gaveta. Você conseguiu arrumar uma gavetinha, 2? Semana que vem você consegue 3. Né? E aí você vai se organizando. As atividades de trabalho também é a mesma coisa. Né? Procurar manter uma organização, coisas visíveis ali para você organizar e, principalmente, para você lembrar. Sim. Coloca lembretes, né? Os post-it, né? Um quadro, alguma coisa assim, visual. E no né? seu visual, para que você não tenha que virar, para que você não tenha que abaixar para ler. Tem que ficar no seu campo de visão. Ótimo. Que aí você, né? Passou, está ali. Então, você está sentado, quer colocar uns post-it, um lembrete, alguma coisa assim, coloca no seu campo de visão. Você trabalha mais, sei lá, né, andando, talvez, vai em muita sala, vai. Então, você coloca mais alto, porque você chegou na sua sala, você já vai dar de frente com um quadrinho lá, com os lembretes. Então, é sempre no campo de visão. Quer conversar com alguém, igual a gente está conversando aqui, e você se dispersa? Campo de visão. Verdade. E aí você... Né? Consegue manter por mais Porque tempo. enquanto eu estou no campo de visão do meu colega, com quem eu estou falando, eu estou prestando atenção no seu brinco, eu estou prestando atenção no seu gesto, até no seu piscar de olho. É um segundo estímulo para mim. Então, eu consigo, né, captar ali sua mensagem com mais fluidez. Eu consigo. Olha, muito interessante, bacana. Gente, anota isso aí, hein? E se você gostou desse podcast, fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Vê aí se você já é inscrito no nosso canal, se não é, se inscreve. Seja impulsivo agora, escreve agora mesmo, tá? Sai do podcast, vai lá, se inscreve. Né? Isso aí. Já vai dar o seu like aí, ativa o sininho para você receber, né, mais informações, mais podcasts como esse. E você falou do Mindfulness, Maria Helena, eu até me lembrei que a gente tem o nosso outro quadro aqui desse canal, que chama Páginas que Inspiram. E a Naisla fez, nossa outra psicóloga, né? A Naisla Milena fez um vídeo sobre um livro, Neurociência e Mindfulness. Ela trouxe aí, né, um pouco desse livro
e acho que pode ajudar as pessoas. Vou até deixar o card aqui Sim, desse sim. vídeo, para quem, né, ouviu você falando, possa ver lá o vídeo dela, para entender um pouco mais sobre essa ciência do mindfulness e saber também se é viável para ele ou não. Se né? dá conta, né? E se Isso. não der, não hesite em buscar uma ajuda, porque a gente desenvolve essas habilidades né, a partir do tempo. E a gente Sim. tem o treino dentro do consultório, que é importante, que aí a gente vai caminhando junto com a pessoa até o ponto que ela consegue caminhar sozinho. Então, você tem também um mapa da felicidade que é muito bom. Isso, tem também. muito Está bom. aqui no canal também. São vídeos que eu liberei recente, que era um curso, esse mapa da felicidade. E agora eu estou liberando gratuito para todo mundo, quem quiser fazer e se beneficiar dele. Eu acompanhei lá, eu vi que é muito bom. Que bom. Então, gente, estamos chegando ao final. Maria Helena, quer deixar mais alguma recomendação, algum recadinho, algum agradecimento especial aí para a gente finalizar? Eu quero agradecer, né, quem esteve conosco, quem está conosco aqui, ficou esse tempo todo com a gente. Pedir para que as pessoas compartilhem, né? E o meu agradecimento especial a você novamente por esse convite. E deixar esse recadinho que para as pessoas buscar se conhecer, né? Dar essa abertura mesmo para o autoconhecimento, né? Buscar uma ajuda profissional, né? Porque às vezes não basta o outro falar, você é assim, assim, assim. Não, né? Sou eu que tenho que me identificar ou não com aquilo. Né? E muitas vezes a pessoa carrega aquele rótulo, né? Sim. Você é estúpido, você é bravo, você é isso, você é aquilo, e aí não tem aí o sucesso que gostaria de ter ao longo da vida, né? Verdade. Muito obrigada mais uma vez. As portas estão sempre abertas para você aqui. Obrigada. Quero agradecer você que esteve conosco, né? Mais uma vez. E até o nosso próximo podcast.